Fala, galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse programa. Estamos iniciando hoje o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast Papo SST, né? Hoje nós temos a honra de receber um colega de trabalho, um amigo que a gente... e um futuro cliente nosso, engenheiro Leopoldo, né? Engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, atual presidente da Pieste e proprietário da empresa MM Locações, né? Mais tarde ele vai fazer um merchanzinho da empresa dele. Leopoldo foi um dos pioneiros na segurança do trabalho no tocante à parte da engenharia mecânica, né? Porque o pessoal pensa que a engenharia mecânica não tem nada a ver com segurança do trabalho, meu amigo, mas tem. Tudo que envolve a segurança do trabalhador é segurança do trabalho. E Leopoldo, meu irmão, se apresente aí. Quem é Leopoldo? Da MM Locações, que ele tá salvo aqui, Leopoldo MM Locações. Boa tarde, gostaria primeiro de agradecer o convite, é uma honra estar aqui discutindo, promovendo saúde e segurança do trabalho. É um assunto que sempre me interessa muito, nos interessa como empresa também, porque a gente vivencia isso, nós sempre estamos, né, nessa luta diária para a melhoria, né, do trabalhador como um todo, da forma com que as coisas são encaradas. A gente vem passando por uma evolução enorme, principalmente na construção civil, em relação à segurança do trabalho. E o Leopoldo é um profissional curioso, uma pessoa que sempre está disponível para melhorar, para aprender. Então eu fiz engenharia mecânica numa época que aqui no Piauí ainda não existia o curso. Eu fiz no estado do Ceará. Depois, já trabalhando como engenheiro, eu sempre me interessei muito, passei ainda no Ceará por algumas fiscalizações e em algumas situações eu me peguei me sentindo uma pessoa impotente de resolver um problema quando se tratava de segurança do trabalho. E aquilo me deu assim, uma curiosidade. Então, já depois de alguns anos, quando eu cheguei aqui em Teresina, já acompanhando, já trabalhando na construção civil e passando por algumas fiscalizações, eu senti essa necessidade de fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, até para ganhar mais respaldo, conhecimento e promover com uma forma mais correta, né, embasado nas NRs, né, nas leis trabalhistas e por aí. Então, esse sou eu, pai de 2 filhos, um trabalhador como qualquer outro, e sempre a favor da segurança e querendo que nossa área realmente cresça no Piauí como um todo. Leopoldo, e antes da gente entrar propriamente dito nas normas, né, que a gente vai falar um pouco da questão de andame, balancinho, que é o que você domina, né? Uhum. Você começou na área de segurança do trabalho e começou a empreender porque viu essa necessidade no mercado. Eu acredito que todo mundo que é um profissional que vendia serviços, né? E ele empreende porque ele vê uma dor do mercado, e ele tem aquela expertise, ele vai lá e, rapaz, é por aqui que eu vou trilhar. E hoje você tem uma empresa bastante renomada no mercado, né? Uma empresa que é bastante consolidada. E, assim, antes de você responder como foi essa transição, quando eu comecei lá atrás, há 8 anos atrás, meu amigo já era referência, né? Quem faz, eu chegava nas empresas para dar orçamento, não, a parte de NR11 e NR12, quem faz aqui é o Leopoldo da MM. Então, eu não lhe conhecia, confesso que conheci há pouco tempo ali no evento do CREA, mas sempre já ouvi falar que você estava à frente desses projetos. E conta pra gente como foi essa transição aí, essa paixão aí pela locação de equipamentos. Logo quando eu fiz a pós-graduação, eu foquei na segurança. Eu cheguei à conclusão que o Piauí ele tinha 2 áreas que eram muito fortes. Uma era a medicina e a outra era a construção civil. Então, pelo curso que eu fiz de graduação, eu migrei para a construção civil. Poderia até ter migrado para a medicina, por exemplo, na engenharia clínica ou alguma coisa do tipo. Mas migrei para a construção civil. Então, me especializei, o que foi a primeira coisa, já falando como empreendedor. Eu chegava nas obras e eu observava que 95% dos acidentes ou eles estavam relacionados à altura ou a choque, né? A descarga elétrica. Então, a NR10, ela fugia da minha formação.
Mas a NR18 e a NR35, a NR18 falando de equipamentos e a NR35 falando propriamente do trabalho em altura, tinha realmente um buraco no mercado, né? Tinha já alguns profissionais renomados, como até hoje são, professores meus, inclusive, que eu respeito bastante, o professor Edilson, que é uma pessoa que eu tenho como referência, o Hércules, que também é uma pessoa que eu tenho assim também como referência. Então eu entrei nesse mercado nessa necessidade das construtoras. E eu percebi que o trabalho em altura tinha muito profissional que trabalhava com as outras partes, mas tinha um receio do trabalho em altura. E isso gerou muito embargo de obra, muito problema, e eu comecei nessa necessidade. E isso foi crescendo, né? Foi crescendo, as demandas aumentando de projeto, de treinamento, só que sempre tinha uma pergunta. E o equipamento, você tem? Só que eu tinha a vontade, mas eu não tinha o capital. E aí, essa é uma longa história, que ainda quando a minha empresa, quando eu não tinha funcionário, quando a MM ainda era MM Engenharia Mecânica, eu fechei um contrato com a obra grande de um shopping aqui em Teresina, como prestador de serviço. E nessa obra, eu fiz ela em 4 ou 5 meses, na parte de montagem dos andaimes. A gente montou os andaimes, então esse andaime foi locado de Fortaleza, de uma empresa gigante que tem uma locadora gigante, e a gente executou. Isso acabou nos dando um fôlego inicial. E eu só tinha uma chance. Por quê? Porque se o investimento fosse errado, eu não tinha mais nenhum outro capital para empreender. E aí eu escolhi o ramo de locação de equipamentos justamente por entender que as grandes locadoras do Ceará, como eu conhecia, e algumas aqui do Piauí, eram dominadas por engenheiros civis. E eu digo, será se não tem o fato da pessoa ser engenheiro mecânico, entender na teoria um pouco mais do equipamento, será se isso não é não tem lógica? E aí eu conversei com o meu sócio, com o Márcio, que é uma outra referência que eu tenho. É uma pessoa que aparece menos na empresa, mas é uma pessoa com conhecimento técnico invejável, né? Uma pessoa que eu me espelho muito e admiro. E aí a gente decidiu, né, começar a fazer um investimento em equipamentos. E aí começou bem devagar. Quando eu digo devagar, é comprando betoneira no OLX, é você comprando escora usada de construtora que já estava, né, ou se fechando as portas, ou se desfazendo do equipamento. Então a gente ia lá e fazia. Era fechando locação sem ter o equipamento para depois resolver como comprar. E aí eu tive alguns fornecedores que eu não largo por nada hoje, porque lá atrás eles acreditaram em mim. Então foi uma junção de fatores e muita dedicação, obviamente, mas sempre a segurança do trabalho me acompanhando. Por quê? Porque eu vi que a empresa ela não quer um andaime, ela não quer uma escora, ela quer uma solução. E para as empresas que procuram a solução, a gente vem com esse conceito de entregar o pacote completo, a não ser que ela não queira, mas pode ter certeza que vai ser oferecido. Ela não vai poder abrir a boca e dizer assim, rapaz, eu nem estava sabendo, não. Não. Você pode não querer. Mas pode não querer, né? exatamente. Então isso é um problema que a gente até tem com a fiscalização, por exemplo, do Ministério do Trabalho. Alguns fiscais chegam para a gente como empresa e dizem, por que vocês alugaram um exemplo, um andaime fora da norma? Só, a gente ofereceu o andaime dentro da norma, mas eu não tenho como obrigar a pessoa a fazer aquela locação. Então, assim, é como se essa empresa ela tivesse duas divisões. Dois caminhos. O equipamento é uma divisão e o serviço é outra. E aí você pode optar por escolher só um, de forma completa, ou não. E aí, quando a gente diz uma forma que não seja completa, a gente, inclusive, entrega um termo de compromisso para o cliente, para ele assinar sabendo que ele está alugando um equipamento fora de norma. Porque se aquilo lá na frente virar um problema para o cliente, a gente até resolve de forma corretiva, certo? Mas não tem como a imagem da empresa ela ser, né, danificada de alguma forma por uma falha na prestação. Então a gente sempre oferece.
Então você mostra o caminho correto e... Correto. E aquele outro caminho que não vamos dizer que é errado, mas é o caminho que, mas que dá pra ele. A responsabilidade fica sendo dele, completamente onde ele dele. Exatamente. A responsabilidade. E aí tu falou aí, nas tuas palavras, que não tinha visto nenhum engenheiro mecânico, né, como empreendedor na parte de locação. A gente pode levar até em consideração o fato de não ter turmas de engenharia mecânica anterior ao período que você se formou, né? Porque as empresas hoje elas são bem tradicionais, né? Nós temos algumas empresas em Teresina que elas são bem antigas, então assim, provavelmente são de pessoas oriundas da engenharia civil, né? Exatamente. Ou algumas outras até dos donos não ter realmente assim nada a ver com a área, mas acabaram empreendendo, né? E cresceram, né? São pessoas... Então, inclusive, por isso que eu respeito todos, né? Porque assim... A gente aprende todos os dias, né, com os concorrentes. Com certeza, e a gente precisa entender que a diferença do empreendedor para o empresário é que o empresário ele gerencia e as pessoas fazem o serviço lá. O empreendedor não, ele ainda tá aquele cara que é mão na massa. Exatamente. Né? Então, assim, não necessariamente precisa ter uma graduação específica para abrir uma empresa. Não, é uma expertise. Até porque é uma opção também da locadora, por exemplo, contratar um engenheiro. Exatamente. Ela pode contratar e oferecer a mesma solução. Exatamente. Terceirizar o serviço é o que acontece. Ou terceirizar, exatamente. Hoje, Leopoldo, a gente vê uma verticalização de Teresina assim, absurda, né? E eu não sei por qual motivo, mas a gente ainda vê muita dificuldade dos profissionais entender a principal diferença de quando usar o andaime tubular ou o andaime fachadeiro, né? E a gente sabe que aquele andaime, que não é nem o tubular, que lá na norma ele fala, acho que se não me engano, é simplesmente apoiado, né? Que ele dá ele diz lá, até 4 vezes a menor base eu não preciso de projeto, desde que eu monte tudo da maneira correta, né? Assim, muitas pessoas ainda não quer falar igual um colega falou, pai, não quer nem ler, né? Verdade. É só ler lá, tá bem fácil, bem explícito, né? Então, assim, explica assim pra gente a principal diferença de quando eu devo usar um fachadeiro para um simplesmente apoiado. O que acontece? O andaime tubular, eu sempre digo que ele é um andaime que ele é feito para trabalhos pontuais. O fachadeiro, ele já diz o nome, fachada. Então, se você precisa correr nesse trabalho ou de forma horizontal ou de forma vertical, o andaime indicado é o fachadeiro. E aí ele vai competir com o andaime suspenso, que é o que a gente chama popularmente como balancim, e o andaime suspenso hoje ele tem mecânico e elétrico. E na ausência de todos esses, você tem a opção do andaime suspenso individual, que é a cadeirinha, que inclusive na NR18 ele diz que você precisa usar a cadeirinha quando nenhum outro equipamento for possível. Então essa é uma opção, é a última opção. A última opção, mas o pessoal também prefere, pela agilidade, usar muito a cadeirinha para pintura. Por quê? Porque geralmente são edifícios prontos, e aí você não tem ancoragem, você não tem como fazer a fixação, e aí a gente se embasa nisso, né, para poder usar a cadeirinha. Então, o que acontece? Tudo é feito em cima de uma análise. Para as empresas, vamos dizer, organizadas, ele procura a locadora antes de concretar a última laje. Então, esse é o cenário perfeito. Por quê? Porque a gente vai até a obra, a gente discute o que ele quer, né? Porque isso vai influenciar quantidade de funcionários que ele tem, no caso de pedreiros, a quantidade de investimento que ele pode fazer, o tipo de laje, como é que vai ser feita essa fixação do equipamento, a estrutura. Então, depois disso, para a fachada, aí a gente vai decidir entre o fachadeiro e o andaime suspenso, levando em consideração velocidade de montagem, que aí o andaime suspenso é muito mais rápido, mas o fachadeiro, em compensação, é permitido por norma você fazer trabalho em vários níveis. Então, para um cliente que tem uma quantidade maior de mão de obra, na grande maioria das vezes o fachadeiro é o indicado. Só que, proporcionalmente, você dividir o custo da locação pela área de execução, o andaime suspenso ele é muito mais barato. Então é um peso que a gente tem que fazer explicando tudo isso para o cliente, né? Para chegar nesse denominador comum, para ficar bom para todas as partes. Aí quando ele decide, a gente entra com a solução, a gente pega projeto estrutural e arquitetônico, e antes da concretagem da laje, a gente já entrega um croquis de toda a disponibilidade dos vergalhões, por exemplo, no caso do andaime suspenso, né?
onde eles vão ficar, porque hoje o andaime suspenso você precisa de 8 pontos de ancoragem independente. Então isso, depois de uma laje concretada, muito difícil uma pessoa ter, porque ela não sabe dessa informação. Porque você tem 2 cabos de aço principal, 2 cabos de aço auxiliares, você tem 2 cordas de poliamida, que é a linha de vida, e você tem ainda hoje o cabo guia, né? Que aí é um item também da NR18, que ele proíbe o equipamento de contra fenômeno da natureza, no nosso caso aqui, ventania, do equipamento fazer movimento de pêndulo. Então a gente tem que fazer a fixação desse cabo, e aí a gente sempre opta por fazer independente de qualquer tipo de equipamento que esteja ligado ao trabalhador. Então, cabo principal, auxiliar e linha de vida, a gente não discute. Isso tem que ser pontos independentes, certo? Então, aí os outros 2 a gente faz tanto a fixação do cabo guia, como faz a fixação no caso do balancinho para o afastador. E aí algumas outras empresas optam por fazer, por exemplo, montagem com viga metálica, e aí quando você tem pele de vidro e por aí vai. São coisas que aí você consegue fazer um distanciamento maior do equipamento, você consegue levar e trazer, levando em consideração também o momento o peso, né, o momento, porque a montagem fica... E aí você tem outros tipos de montagem, por exemplo, um contrapeso e por aí vai. Mas na grande maioria das vezes é assim, andaime tubular. Ele vai ser para trabalho pontual, você vai trocar uma lâmpada, você vai botar um andaime tubular. Você vai fazer um serviço que ele é pontual, você vai e monta um andaime tubular. O fachadeiro para fachada, e aí ele concorre com o andaime suspenso. No caso de prédios e para fachada cega, que aí entra em consideração a parte de escada, a gente sempre opta pelo andaime suspenso elétrico, por causa do esforço, porque o trabalhador só tem acesso ou pelo térreo, ou pela cobertura. Então imagina ele tá no 10º pavimento, num edifício de 20 pavimentos, ele ter que, por exemplo, descer 10 pavimentos para poder almoçar. Se for no manual, você tem que aí nesse caso entra um engenheiro de segurança, porque a gente não pensa na logística, não é quanto tempo ele vai demorar, a gente pensa no esforço. E a gente sabe que hoje o esforço físico, ele impacta diretamente na questão da qualidade do trabalho. Então ele fica mais cansado e a tensão diminui, o risco de acidente diminui e por aí vai. É bastante interessante, porque assim, a gente vê, quando a gente trata com um profissional, você vê outras visões totalmente diferentes, isso. né? Isso daí é muito da experiência de várias fiscalizações ou clientes que você passou. Então, se você já traz muito esses problemas de um para não acontecer no outro, né? Um ponto importante, né, que a gente precisa, assim, é um podcast, mas é uma espécie de uma aula que a gente vai dar aqui para quem vai estar assistindo, para tratar um pouco de andaime. Quando eu vou tratar da questão dos pontos de ancoragem, né? As edificações mais antigas, a gente não tem isso, né? Como é que você dimensiona? Qual a ideia que você dá? Como é que dá essa luz até para quem vai assistir a gente? O que é que a norma ela pede? Ela pede 2 características principais em relação à ancoragem de equipamentos. Ela pede que você tenha que você garanta um esforço à tração mínimo, que seria de 1.500 quilos, certo? 1.500 quilos para pontos de ancoragem. E você obrigatoriamente precisa fazer a fixação do equipamento em elemento estrutural. Levando em consideração esses 2 pontos, aí a gente vai fazer o dimensionamento, certo? Para prédios antigos, eu particularmente gosto muito de optar por equipamentos com sistema de contrapeso. Por quê? Porque às vezes você encontra telha de amianto, você encontra uma ausência total de pontos de ancoragem na última laje. E aí você vai grautear, por exemplo, um vergalhão numa laje que tem 35, 40 anos para poder fazer a fixação de um equipamento que vai ter uma vida, né? Então o sistema de contrapeso ele garante isso. E aí algum elemento estrutural, geralmente ligado lá na parte ali de caixa d'água ou alguma coisa do tipo, a gente faz a fixação da linha de vida, certo? Então, mas tem que sempre levar em consideração esses 2 pontos, né? A resistência e também a questão da fixação em elemento estrutural. Então você tem que obrigatoriamente ter concreto e ferro,
certo? Para fazer a fixação do equipamento. Mas isso é sempre analisado. Então, é para isso que existe o projeto, né? Então, por que ele coloca, por exemplo, no andaime simplesmente apoiado, a 4 vezes a menor base, você então, por exemplo, no andaime de 1,5, você até 6 metros, você não precisa do projeto e não precisa estaiar. Eles julgam que essa é uma altura segura, né? Que você elimina risco de tombamento. Passou disso, aí sim você já entra. Isso pro andaime simplesmente apoiado. Pro fachadeiro, não. Usual, né? Exatamente. Então, mas você vê, Rafael, na prática, os acidentes mais graves, ou com afastamento ou com óbito, na grande maioria das vezes eles estão ligados a exatamente os equipamentos de maior uso. Certo? A gente vai conversar ainda sobre alguns acidentes que eu já passei, mas na grande maioria das vezes, quando você vai para, por exemplo, acidentes com afastamento, com amputação de membro, ele sempre vai estar ali numa serra mármore, numa serra circular. É um equipamento que você chega em qualquer loja, compra e simplesmente opera. Mas você não leva em consideração. Vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouco do andaime. Eu tenho um equipamento, por exemplo, uma serra mármore, que no mercado o pessoal chama de Makita, né? Ela é um equipamento que você tem um disco e que, obrigatoriamente, metade desse disco ele não tem a proteção, como a serra circular manual tem, e a de bancada também. Então o disco está 100% do tempo à mostra. Primeiro problema. O segundo problema é, quando você tem a serra mármore, você tem ela de um fabricante A. O fabricante do disco não é sempre que ele é o mesmo fabricante do equipamento. O que é que o comprador da construtora pede? Ele quer o menor preço. E ele vai ligar para uma loja, por exemplo, de EPI, e ele vai pedir, eu quero 10 discos de serra mármore. Só que aquele disco ele tem uma informaçãozinha nele que ninguém leva em consideração, que é a rotação máxima de trabalho. E essa rotação ela tem que obrigatoriamente ser maior do que a rotação de trabalho do equipamento. Esse casamento as pessoas não fazem. Então ele tem que ser maior, não... Ele tem que ser projetado para uma rotação maior do que a da máquina, porque é um equipamento que ele não tem potenciômetro, você não controla a rotação. Você aperta e ele vai de 0 a 100 e estabiliza. Policorte do mesmo jeito. Então, aí quando a gente chega na hora da perícia do acidente, a primeira coisa que a gente vai olhar é o casamento da máquina com o disco. E aí quando o disco não é projetado para aquela máquina, na teoria você vai para a parte de capacitação. E o trabalhador é capacitado? Se ele for capacitado, aí vai entrar num problema que pode virar até para ele, trabalhador. Certo? Então são informações, vamos dizer assim, são informações simples, mas que na hora do problema, você tem os 3 pilares. Você vai ter, de um lado, a empresa, do outro, o trabalhador e o profissional. Cada um tem uma versão. A gente sabe que os acidentes eles não acontecem por um motivo, ele é uma sucessão de erros, né? Mas como a gente promove a saúde e segurança do trabalho, a gente sempre tem que jogar essas informações sempre no máximo de pessoas possíveis. Porque não é uma falha do comprador, nem uma falha da construtora. É uma falta de conhecimento. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, de um andaime fachadeiro que ele pede que o degrau do andaime tenha no mínimo 40 centímetros e a distância entre os degraus seja entre 25 e 35 centímetros. Mas aí você vai na locadora e a locadora tem um andaime fachadeiro de 2002. E o degrau é menor. E aí? Quem é que recebe esse andaime na obra? O almoxarife. Ele tem esse conhecimento? Ele não tem esse conhecimento. O cara que vai montar, se ele não tiver passado por uma qualificação séria, o que é que a gente sempre passa essa informação? Por quê? Porque aí você vai ligar para a locadora e vai dizer, eu preciso trocar essa peça. E o que é que acontece na prática? Você tem, por exemplo, nos casos de andaime fachadeiro montado com escada linear, hoje em dia a gente usa muito ela alternada por causa do piso alçapão, né? Para você subir por dentro do andaime, mas nessas montagens que são lineares, você vê um degrau que ele vem e de uma hora para outra ele diminui a seção dele. Então aquilo para o cérebro da gente, você vem descendo naquela distância, de uma hora para outra você diminui. E a gente sabe que na prática, verticalmente falando, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de instalar a linha de vida em escada para andaime fachadeiro. Tanto é que o alçapão veio para isso.
para botar o piso alçapão como plataforma de descanso. E aí você isenta o trabalhador da linha de vida na subida. Na execução, não. Você tem lá a linha de vida horizontal. Mas são sites, então são informações que elas precisam chegar no máximo de pessoas para a gente minimizar risco, né? Na hora do problema. Eu confesso que essa da rotação, te juro, eu não sabia. Não sabia de maneira alguma, mas e faz todo sentido. E são acidentes graves. Porque o que acontece? Você tem um problema que ele pode ser... Vamos pegar um acidente. Ele pode ser um erro de projeto, ele pode ser um erro de fabricação e ele pode ser um erro de operação. Certo? O que acontece? Quando você tem um acidente desse, com amputação de membro, que você vai ter afastamento durante muito tempo, que você pode gerar algum tipo de indenização, alguma coisa pelo dano que é irreversível. Você tem de um lado a fábrica, você tem de outro do equipamento, a fábrica do disco, e a fábrica do disco vai dizer o quê? Não, mas esse meu disco não é para esse equipamento. E a fábrica do equipamento vai dizer, você botou um disco que não é apropriado. Aí isso sobra para quem? Ele sobe para a operação. E aí, falando dessa questão do disco, da rotação, a gente vê muito a questão do cinto para trabalhar em altura, né? A questão do tala baixo. Quando o tala baixo não é do mesmo fabricante do cinto. E aí, mas eu não fiz o teste para isso daí. Então entra um pouco nisso. Então assim, aí a qualificação é muito importante que não seja apenas no trabalhador, né? Uhum. O trabalhador que eu falo, aquele cara operacional. Correto. Mas tipo... como o xarife, correto, auxiliar administrativo, comprador. Exatamente. Então essas expertises a gente tem que trabalhar, passar para essa galera. Tem, exatamente. Né? Lá na raiz, né? Você já tem vamos dizer assim, a aquisição correta, né? Ou de algum tipo de insumo ou de algum tipo de EPI. Tanto é que hoje o Talabart, por exemplo, você é obrigado a usar ele da mesma marca do cinto, ele não é considerado mais um EPI. Ele, na verdade, ele é um complemento do cinto, né? Exatamente. Por quê? Porque quando aconteceu o acidente e era um problema de equipamento, ficava aquela guerra. O fabricante do cinto com o fabricante do Talabart. E aí não resolvia. Aí saiu esse anexo da NR35 já acabando essa conversa. E aí até nos ajudou, na verdade, né? Pra gente fica melhor. Fica mais tranquilo. Entrando um pouco no tema, falando de aterramento, eu vou contar uma historinha aqui. Certo. Assim que a gente começou com a parte de assessoria, teve um acidente aqui no Piauí, uma cidade, eu acho que ali mais pro norte. Foi o seguinte, vou contar bem rápido para que você fale um pouco da questão de aterramento, que eu acho que é um ponto bem importante. Uhum. Como foi lá? O rapaz estava fazendo na sua loja e ele ia concretar a base, a laje, né? E aí ele tava lá com seus funcionários e tal. Eu sei que ele tinha um efetivo de 10 pessoas e no dia seguinte ele ia concretar, ele ia precisar de mais gente. E aí ele chamou os diaristas chamados. O que acontece? Os caras subindo lá o concreto pra laje e tal. Um dos fios da betoneira, não sei se era betoneira ou alguma outra coisa, passava por debaixo do andaime que tava levando o material lá pra cima. E aí, isso vai e vem, eu sei que decapou esse fio e energizou o andaime. Até então, o andaime não estava sendo utilizado para acesso, era só material, porque já tinha um pessoal lá em cima e outro embaixo. Carretel e a cordinha levando o material. O que acontece? Um dos caras que foi diarista, ele foi trabalhar de chinela. E aí ele foi descansar no andaime, ele botou a mão para descansar no andaime. Enquanto subiu o material, não lembro qual era a parte. Sei que quando ele colocou, irmão. Lá ficou. Infelizmente. Eu passei por uma experiência que eu digo que ela é até mais improvável do que a sua. Que foi um acidente com um óbito. Exatamente pela ausência. Lá deu óbito. Lá foi óbito também. Com óbito, você imagina em quê? Num container. No container. Instalação feita por cima do forro. PVC, ou seja, a empresa não enxerga, você tá totalmente fora do seu campo de visão, e aí era exatamente um fio, energizou a carcaça lá a gente lembrando aí da gaiola de Faraday, né? E era exatamente esse problema, era um domingo, o mestre de obras chamou um primo que estava afastado por acidente de trabalho de uma empresa para fazer, e aí quem foi que faleceu?
o primo do mestre de obras. E aí ele ligou o ar-condicionado para poder descansar na hora do almoço. E aí ele veio na hora do trabalho, estava cavando, fazendo a fossa do andaime, era um container escritório. E aí ele energizou e ele triscou e lá mesmo ele faleceu. Então é um equipamento que você não vê risco. Um container. Quando a gente fala de... Um andaime, onde é que o andaime vai ter choque elétrico? Então você olha assim, ó, a betoneira, ela é um equipamento que ela é... Por infelicidade, é um equipamento que qualquer pessoa da obra olha e acha que tem condições de operar. Quando a gente vai falar de aterramento, eu não vou falar do aterramento em si, até porque eu não tenho essa autoridade no assunto, por ser engenheiro mecânico, mas o que é que eu vejo na prática? Você tem de um lado um equipamento 100% metálico, condutor. Você tem do outro lado um piso 100% do tempo molhado, porque a água é um dos insumos, certo? Quando isso vai para a betoneira de 600 litros, porque usa muito mais água. E você tem no meio disso o operador. Ótimo. Só que o aterramento, na grande maioria das vezes, ele é feito de forma empírica. Você chama um eletricista e ele vai lá e coloca uma haste de cobre, coloca o clipe, liga o... Quem é que garante que é aquilo? Quando coloca o Quando clipe, coloca. Só não enrola lá. Só enrola de uma forma que sai até com facilidade, mas quem garante, só quem vai garantir isso é o termômetro, é uma medição. De termômetro. E aí você emite o laudo com a RT do engenheiro eletricista, por quê? Porque você tem, por exemplo, numa betoneira de 400 litros, você tem um motor de 2 CV. Quando a gente vai para uma betoneira de 600 litros, esse motor já vai para 7,5 CV. Então você imagina a potência que você tem. Só para você ter uma ideia, um elevador cremalheira que leva de 18 a 20 pessoas, ele tem 2 motores de 7,5. Dá 15. Uma betoneira de 600, ela tem um motor de 7,5. Então é a metade. Então é um equipamento que é um motor de baixa, então ele é lento por causa da questão da mistura, mas ele tem quando a gente fala de potência, né? É um motor que ele puxa muito. E aí, eu já vi, por exemplo, na prática, até das últimas fiscalizações que eu peguei, na mesma rua, eu ter 2 betoneiras e elas estarem assim a 15 metros uma da outra, e uma precisar de 2 hastes e a outra precisar de 3. O mesmo equipamento, por causa do solo, né? Você que trabalha com isso sabe mais do que eu que o solo ele influencia bastante. Demais. Então, o aterramento, na verdade, ele é para ser um amigo, só que como eletricidade, qualquer assunto relacionado à eletricidade, ele é um amigo que ele é invisível. Você não enxerga ele. E aí, quando você tem uma descarga elétrica, a gente sabe que o motor ele é blindado, mas você tem a falta de você tem a própria blindagem dele vai desgastando com o tempo, energiza o equipamento, e aí você pode realmente ter, para um equipamento que você não enxerga muito risco, você ter aí uma descarga elétrica, inclusive com óbito. E assim, descarga elétrica e energia é algo, é um inimigo invisível. Muito delicado. Muito delicado. E assim, e lá nessa obra, a gente foi contratado na época, a única solução que a gente deu pro mestre de obra, o cara altamente experiente, cara, mas um vacilo, cara. Falhou. Instalação em obra é aérea. Ponto. Ponto final. Acabou, verdade. Não tem o que... Ah, não, mas meu cabo é PP. Carrinho de mão passando em cima. É aéreo. Exatamente. E em todos os pontos é aéreo e pronto. E é assim... Uma vez, Rafael, eu escutei de um auditor aqui do Ministério do Trabalho, que ele falou assim pra mim: Leopoldo, você precisa preparar a obra para uma criança e um bêbado entrarem e não se acidentarem. Então isso sempre ficou na minha cabeça, sempre que eu tô dando uma solução para o cliente, eu fico imaginando, né? Por quê? Porque são pessoas que em alguns casos, ela não tem, ela faz porque ela não vê, não enxerga o risco, né? O nosso ambiente, falando da construção civil, por natureza ele é perigoso. Ele é perigoso, certo? A gente tem nós profissionais, a gente tem o quê? Uma área que ela é 100% ligada à vida, mas é uma área que você não consegue medir o quanto que ela lhe beneficiou no final de uma obra, por exemplo.
Então a maioria dos empresários ainda encaram a segurança, a saúde e segurança do trabalho como custo, porque no final da obra não tem como eu chegar para ele e dizer diretamente, você salvou 4 vidas, você salvou 10 vidas. Só que na hora que acontece o óbito, é a área que a primeira área que eles vão querer botar o cordão da culpa. Então nós precisamos cada vez mais estarmos realmente municiados de soluções, obviamente, né? Mas a gente precisa trabalhar para quem acredita na área. Tanto é que você é prova disso. A grande maioria da demanda que a gente tem é corretiva. Depois que o problema aconteceu é que na grande maioria das vezes chega essa demanda pra gente, né? Hoje, já aconteceu. Hoje a gente pode ir tratando dessa parte corretiva aqui em Teresina, e eu falo assim, sem medo de tipo assim, de ser cancelado ou alguma coisa do tipo. As grandes multinacionais que nós temos em Teresina, elas trabalham de forma preventiva. Pode ter empresas pontuais que trabalhem assim, mas hoje nós podemos citar as cervejarias que tem aqui, trabalham de forma preventiva. Verdade. Tem outras indústria também. Da parte siderúrgica, de fornecimento de aço, por exemplo. Também já vem com essa cultura. Ele vem implantando essa cultura, né? Uma empresa muito grande, né? Essa empresa vai ter problema porque é mais de não sei quantos mil funcionários, e humanamente eu acredito que é impossível zerar ali e deixar tudo redondo. Rafael, ó, na época que eu morava no Ceará ainda, então a MM tem 10 anos, então isso aí vai ter mais ou menos uns 13 a 15 anos atrás, você já tinha, por exemplo, dentro da estrutura da obra, o técnico de segurança, ele não respondia para o engenheiro civil. Se você pegasse o organograma da obra, eles estavam aqui paralelos os dois, ó, estavam na mesma altura. Não responde. O engenheiro civil não para o trabalho do técnico. Se ele disser... Tá dito. Dentro de uma situação verídica. Claro, porque ele só para se for um risco eminente, né? Ele não vai parar, ele vai conversar, ele vai tentar dar uma solução, obviamente. Mas aquela insistência da produção vai de qualquer jeito, a gente precisa entregar, precisa fazer, não. Então, as grandes construtoras do estado do Ceará, há 15 anos atrás, eles já tinham essa mentalidade. Eu sempre digo que você tem a empresa que acredita na segurança, a empresa que não acredita na segurança, e você tem no meio a empresa que já apanhou muito da segurança até ser forçada a levar ela a sério. Entendeu? E eu vou te contar duas situações, né? Eu trabalhei numa grande construtora aqui no Piauí, hoje ela eu acredito que hoje ela não tem mais atividade. E a segurança do trabalho, ela era desse jeito que tu falou. O técnico não respondia para o engenheiro civil, mas quando o cliente exigia essa organização. Entendi. Aí ela tinha 2 obras, uma na frente da outra, literalmente uma na frente da outra. Uma aqui e a outra aqui. Aqui funcionava do jeito que você falou, e aqui, pelo cliente não exigir, não funcionava. É isso aí. Eu trabalhava nessa que o cliente funcionava primeiro, e fui depois transferido para essa, porque essa acabou e tal. Choque de realidade. Choque de realidade. Porque o cliente exigia. Entendeu? Então, assim, independente, lá não era uma cultura dessa construtora. Não era uma cultura. Porque se fosse uma cultura, ela tinha pego essa daqui e tinha implantado pra cá. Já estaria na... Porque eu respondia para o engenheiro de segurança, o engenheiro de segurança, ele meio que se organizava lá com o engenheiro civil, que era o responsável pela obra. Sim. Nessa obra aqui, na outra não. Na outra ele era apenas era mais demanda do cliente, do contratante. E não, que era uma empresa vamos dizer, um assunto que estava no DNA da construtora. Não, né? E nunca estava. E nunca esteve, porque a empresa acabou. Eu sempre vejo, Rafael, por exemplo, quando você vai orçar uma obra, você vai lá e coloca nela o projeto do calculista, você coloca o projeto arquitetônico, você bota material, você coloca mão de obra, você coloca... Mas dificilmente você vai colocar um projeto no orçamento de proteção coletiva, você vai colocar um projeto de fachada, ou de andaime, ou de andaime suspenso, ou de andaime fachadeiro, que seja. Você não vai colocar treinamento, você não vai colocar treinamento, você não vai colocar exames periódicos, por exemplo. Você até coloca admissional, mas na grande maioria das vezes não coloca periódico. E isso, quando você tem essa junção desses fatores,
ela impacta diretamente no lucro, principalmente Absurdo. se você for fiscalizado. Porque aí ainda entra multa, isso quando a fiscalização consegue né, corrigir antes do acontecido. Porque se acontecer o acidente em si, aí o problema é maior ainda. Você tava falando aí que tem empresas, né, como eu disse, que trabalham com a segurança. Que acreditam, exatamente. Só para contextualizar, tem um cliente nosso hoje, que ele há uns 5 anos, ele é um cliente há mais de 5 anos da gente. Bem lá no comecinho, ele disse assim, Rafael, a gente fez um serviço lá com ele, ele tava construindo um ginásio. Ele disse assim, Rafael, eu vou fazer isso aqui e eu deixo por ano 30 mil reais para me pagar de multa. Ele falou para mim, eu deixo 30 mil reais para me pagar de multa todo ano. Eu já sei, ele tinha muitos contratos e tal. Eu sei que teve um determinado, eu acho que foi 2 anos depois, 3 anos depois, eu achei que ele pegou em torno de, se eu não me engano, de 200 a 250 mil em multa. Ele me falou, foi um valor, não lembro o valor exato. Eu sei que no ano seguinte, o que foi que ele fez? Contratou a gente. E nós já estamos com quase 4 anos fazendo um trabalho. Hoje ele tem toda a documentação, faz os treinamentos. Então, assim, ele sofreu na pele. Ele mudou porque nós tivemos um trabalho efetivo quanto à aplicação. Pô, e hoje eu tenho certeza que ele não tem esse custo anual. Ele já nem coloca mais, né? No e orçamento é um empresário aqui da cidade. Mas, assim, virou a cabeça dele. Por bem que não teve nenhum óbito, nem nada, Graças mas a Deus, ele virou a chave para ele com relação a isso, né? Uhum. E tu falando aí de exame, né, cara? Rapaz, realmente é bem complicado a gente debater esse tipo de tema, mas, assim, as empresas elas precisam entender que, para contextualizar, eu tive uma situação, foi o seguinte, a empresa falava assim, Rafael, eu só faço o exame complementar no final, quando o cara vai ser demitido. Quando eu vou contratar ele, eu faço só o clínico. Eu não faço complementar. Aí, isso ela já vinha fazendo na prática de uma empresa concorrente nossa. Ela não me falou, eu também não fui atrás de saber. E eu conversando com ela, eu disse, fulana, é o seguinte, com qual intuito tu faz na demissão se tu não tem um parâmetro da admissão? Então, assim, o exame é para tu identificar se o cara teve um problema nesse intervalo. Cadê o teu parâmetro da admissão? Aí ela falou assim, Rafael, ninguém nunca sentou para falar aqui comigo. Porque eu dizia pra clínica, assim, eu não quero fazer esse, eu não quero fazer esse, eu não quero fazer esse. Aí eu fazia só esse e esse. E a clínica fechava. Baseado em preço até, né? Só fazia os dois mais baratos, por exemplo. Eu disse, pra tu ver o nível do nosso mercado, né? O cara não quer ter o trabalho de ir lá, conversar com o cara. Às vezes a empresa faz, por falta até do que você falou, de conhecimento. Com certeza. O cara não sabe para que é uma audiometria, um hemograma e tal, um raio-x, ele não sabe. Ele acha que aquela quantidade de exame ali é para a empresa ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro, beleza. Mas tem a parte correta e legal, né? Exatamente. Entendeu? A parte do dinheiro ali vai incidir porque tem que incidir. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, essa mudança de cultura que a gente vem passando tem muito a ver com o Ministério do Trabalho. Eu conheço o mercado do Ceará e do Maranhão com um pouco, de alguns trabalhos e do Ceará por ter morado lá. O Ministério do Trabalho do Piauí, ele é muito, muito participativo. Ele realmente é assim, ele se destaca em relação à prevenção, e a gente tem hoje auditores que não entendem só da norma teórica, não. Então a gente senta para discutir, né, para a gente mostrar a nossa visão com pessoas que conhecem realmente da prática. Do dia a dia. Do dia a dia. Então isso é muito interessante, né? Por quê? Porque é um órgão fiscalizador, né? Você tem aí nas atmosferas, né? Você tem o próprio CREA, né? Fiscalizando a gente como profissional e lutando realmente pela padronização ali de documentação relacionada ao profissional, mas você tem aí na parte de segurança, baseado aí nas NRs, o Ministério do Trabalho. E hoje a gente enxerga, por exemplo, empresas que querem fazer a coisa certa, a gente consegue dialogar com o órgão fiscalizador, né? Para mostrar o lado.
E aí acontece que algumas empresas acabam realmente mudando a cultura. Então isso é o que a gente espera. Se eu for pegar o mercado do Piauí de 10 anos atrás, ele evoluiu demais em relação à segurança do trabalho. Tem muito para evoluir, óbvio. Se você for no Ceará hoje, qualquer obra de médio e grande porte, ela é 100% envelopada. Ela não é envelopada com tela fachadeira por fora. É na parte interna, na própria varanda. Nas janelas você não tem nada, não sai nada. Entendeu? Então não cai material, não cai 100% dessas construtoras grandes. E aí o que acontece? A empresa lá no Ceará, ela envelopa o prédio. Ela vem construindo no Piauí e não envelopa. Por quê? Porque a gente tá atrasado. Aqui não é uma coisa que ainda a gente não acordou para isso. Mas a gente vai chegar com muita fé que, né, a gente lutando e trabalhando para realmente evoluir. Trazer melhorias, a gente né? tem que proteger o trabalhador, não tem jeito. Garantir. A gente sempre falava muito em você garantir a saúde dele, né? Ele voltar para casa como voltar a integridade física, mas hoje a gente está vendo aí também a parte, né? Levando em consideração a gente tendo, né, vários afastamentos aí por problemas realmente ligados à parte mental, né? E assim, Leopoldo, entrando, falando na questão ética, né? Você Sim. trabalha com empresa, você dizendo dela fazer e cumprir as normas. E você tá nos dois lados. Você é o cara que vai lá e cobra e você é o empresário. Você tem a questão ética e, pô, o que eu cobro lá, eu tenho que fazer aqui na minha empresa, né? Com certeza. E é uma coisa que aconteceu até recente com a gente mesmo. A gente teve um funcionário que sofreu um acidente de moto, né? Uhum. E aí, se eu não me engano, foi na perna, Laura. No começo, foi no ombro, quebrou o ombro aqui. Aí ele, não, Rafael, eu tô bem, eu consigo digitar e tal. Eu falei, cara, eu não posso te trazer aqui. Cara, eu chego ali, eu atendo quase 300 empresas em Teresina. Aí eu falo, não, o cara não pode voltar, o cara tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu vou dizer pra tu voltar, cara. Não posso. E a ética? É verdade. Com que respaldo eu vou chegar no cara lá? É verdade. Pra cuidar, né? Do mesmo jeito é eu chegar pro cara e dizer, ó, meu irmão, tu tem que assinar a carteira do teu funcionário, não é correto e tal. E eu não tenho nenhum carteira assinada aqui. Verdade. Que é o que acontece com algumas assessorias aqui em Teresina. O cara chega lá, senta com o empresário, não, você tem que assinar a carteira, aí o cara tem 2, 3, 4 caras que paga na diária e não assina a carteira. Não honra a vida do cara lá, entendeu? Então, assim, essa questão ética, então isso passa também pro mental, né? Com certeza. Porque os nossos colaboradores, eles veem a gente como reflexo. Com certeza. Né? Nós temos que falar aquilo pro cliente e aplicar aqui. Com certeza. Né? Então, assim, essa parte ética, eu acredito que é algo que a gente deve tocar, porque vai influenciar também no mental. Né? Correto. E o Leopoldo como presidente da Piesp, né? Como é que você chegou lá na Piesp? Bora falar um pouco dessa parte, dessa Piesp, agenda aí. Ela sempre foi uma associação que eu respeitei muito como profissional. Então a gente tinha, anterior a mim, o Hércules era o presidente, e a gente sempre participava das reuniões para discutir realmente o futuro da segurança do trabalho. A gente levava casos práticos para escutar a opinião do colega, os eventos que vem acontecendo ultimamente, né? Então, com esse e obviamente com essa participação direta do CREA, não só no espaço, mas também no apoio. Então a gente imagina que a associação ela tem como principal função o apoio entre os profissionais para elevar o nível da segurança do trabalho no Piauí. Então, a norma ela é uma só. Mas se você for pegar a questão de cobrança, você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma ênfase totalmente diferente do Piauí. Exatamente. A norma é uma só, mas principalmente por ela ser muito interpretativa, né? Você tem opiniões divergentes. Então, o que é mais interessante na junção dos colegas da mesma área é você realmente discutir, escutar, né? Trazer capacitação, pessoas renomadas para elevar o nosso nível e a segurança do trabalho cada vez ganhar mais, né? No nível realmente de prestação de serviço. A gente entender melhor
com as pessoas que estão à nossa frente. A gente tem estados que estão muito mais avançados em relação à segurança. Então a gente tenta buscar esses parceiros, né? Com a maior experiência para poder elevar a nossa qualidade de prestação de serviço de profissionais como um todo. Então, realmente, a Piest, ela vem com essa ideia, né? De unir, né, os profissionais. Exatamente. A gente tem que ter um padrão, e dar uma tentar voz, ter um padrão, né? exatamente. Um padrão. Muito interessante. E o CREA, graças a Deus, principalmente nessa gestão atual, ele tem, né, as portas bem abertas. Então, a gente tem total acesso ao presidente e a toda a cúpula, né, de gerenciamento do CREA. A gente tem hoje o Claudimar, que é um cara que está, assim, arregaçando literalmente as mangas para melhorar realmente a segurança do trabalho. Então, são profissionais que fazem a diferença. E a gente vê no Claudimar, que é um cara que ele já teve aqui, que, tipo assim, ele não tá ali pra botar o nome dele. Você não vê, né? A gente teve esse evento agora da Fundacentro. Rapaz, é um evento histórico, sensacional. A galera altamente inteligente. Outro nível. Muito interessante. Eu não consegui participar a fundo devido às rotinas de trabalho. Inclusive, a questão de guarda-corpo vai ser uma conversa que a gente vai ter, porque hoje, por exemplo, a norma, ela exige que você faça ensaio, né? O guarda-corpo você tem lá rodapé, travessão, 70, 1,20, né? Então, em cada momento desse guarda-corpo, você tem um esforço diferente que a norma hoje exige. Então, a gente vai tentar, com a própria Fundacentro, chegar num denominador comum para garantir, né, a estabilidade e a segurança. A gente tentar padronizar esse guarda-corpo, porque o guarda-corpo você não dá muita atenção, mas ele é a última proteção lá, ele tá lá na borda, ele tá na periferia, né? Então, acidente simples, como você tropeçar, por exemplo, é ele que vai salvar a sua vida, né? Ou se você estiver ali no limite, você toca nele ali, opa, que exatamente. É o limite do guarda-corpo. Vamos encaminhando aqui para o fim. Um bate-papo bem legal. Você tem mais algum assunto aí, meu amigo, que você queira falar? De acidente? Rafael, acidente. Eu tenho 2 casos aqui específicos. Um em Picos e outro em Parnaíba. Os 2 com óbito, né, infelizmente. Então, a gente mesmo trabalhando e vendo isso, a gente tem coração e a gente acaba se envolvendo. É muito ruim quando a gente recebe uma ligação sabendo que está indo até a cidade para atender um cliente que passou por essa situação. Mas são 2 acidentes que eu sempre falo nos treinamentos que... Por que a NR35, por exemplo, ela julga que trabalho com altura maior ou igual a 2 metros, ou a 10, a 20, a 50, você tem que ter o mesmo cuidado. Trabalho em altura maior ou igual a 2 metros, onde haja risco de queda. O acidente de Picos. Era a primeira laje, vamos arredondar para 3 metros aí, talvez 3,10, 3,15 de altura. Teoricamente, baixo. E aí, no meio da laje, ou seja, não era periferia, no meio da laje, o cliente veio e fez um rasgo na laje para instalar uma mini grua lá no último pavimento e levar balde de concreto, passando em todos os pavimentos por esse rasgo. O pedreiro, nesse dia, o ajudante não foi, ele mesmo saiu tava fazendo a alvenaria e foi buscar o concreto na borda para tirar esse balde da mini grua. E ele teve um ataque de labirintite nessa borda. E o rasgo ele estava desprotegido. E aí ele caiu. Caiu exatamente onde a gente não desejaria, que foi nesse rasgo. E o corpo dele virou de frente, ele bateu o rosto no chão, e aí desse trauma ele fraturou o pescoço e faleceu. Ou seja, primeira laje. A altura não perdoa. Ela não perdoa. Aqui num condomínio de alto padrão, a pessoa estava com o andaime montado
O andaime tubular de 1,5, ele pega 4 pisos. Certo? O de 1 metro pega 3 e o fachadeiro pega 3, porque são dimensões diferentes, né? O de 1,5 ele pega 4. Esse cliente, ele tava com 2 pisos, um em cada borda. Ou seja, você tinha um espaço de 2 pisos, num vão livre. E o rapaz caiu, ele tava aí ele tava realmente na periferia, era só estrutura ainda não estava concretado, e aí ele escorregou, não suportou, eu sei que ele caiu e ele passou exatamente No meio. no meio. A obra sem absolutamente nenhuma proteção coletiva, obviamente, né, para ele ter caído. E aí esse rapaz ficou uns 4 dias hospitalizado, isso foi em Teresina, faleceu. O outro em Parnaíba, uma loja de 2 pavimentos, esse foi impressionante. O rapaz montou um andaime tubular na escada, porque ele ia concretar o restante do pilar. Aí ele passou aqui a madeirinha normal, fez a forma dele, furou a alvenaria dos 2 lados aqui com martelete, e ele foi passar o arame recozido para apertar a forma para vibrar e o concreto não vazar. O que é que passava do lado de fora? Uma média tensão. E aí na hora que ele passou, deu simplesmente indução. Rapaz. Não triscou. E ele morreu na hora. Ele estava do lado de dentro. A média tensão do lado de fora. E deu indução pelo arame recozido. De 2 voltinhas. Na hora que ele passou, fez nem barulho. Caiu. E aí, são situações, Rafael, que a gente se você for na maioria das obras, você vai ver, assim, situações até mais graves que não acontece nada. Então, eu sempre digo que a grama do vizinho é mais verde e a gente sempre acha que o acidente ele só acontece com o outro. Pessoal, o acidente ele não avisa. O acidente ele não tem cheiro, não tem cor, não tem ambiente, certo? O trabalhador ele está sob a responsabilidade da empresa. Eu sempre digo nos treinamentos que tudo continua porque infelizmente tem que continuar. As empresas continuam, os profissionais continuam, mas quem sofre o acidente, em alguns casos ele não continua, certo? Então, cada vez mais a gente precisa bater o pé realmente em exigir o profissional de segurança não se submeter a situações que coloque. Eu tô falando da profissão dele, certo? Isso vale muito, porque todo mundo tem seu valor e sua dignidade, mas a gente tá falando do outro lado de uma vida, de uma história, de uma pessoa que é um chefe de família, que é um pai, que é um avô, e que, infelizmente, em alguns casos, esse acidente ele é irreversível. Então, a pessoa não volta. Entendeu? E aí quando você passa num ambiente desse de trabalho, que você tá lá fazendo o trabalho, uma semana depois, tá tudo funcionando. E você fica, cara, eu não acredito. Né? Então não tem jeito. A gente pegando histórico, como eu falei no começo, questão de eletricidade e a questão de altura, realmente precisa de uma atenção maior. Esses equipamentos de corte, principalmente em alta rotação, também precisam de uma atenção especial. Certo? E aí a gente vem, graças a Deus, evoluindo, né? Para questão de fiscalização, andaime tubular. A gente tem lá sapato ou rodízio, diagonal, a peça de andaime, falando bem rápido aqui. E lá você tem forração completa de piso, guarda-corpo, 3 peças sem porta e uma com porta. Escada incorporada, cada uma 2 metros de altura, encaixada uma na outra. Linha de vida vertical. E, dependendo do trabalho, a mesma linha de vida ou horizontal. Andaime fachadeiro. Você tem que ter muito cuidado com o acesso. Isso em projeto, tá? Porque você pode responder por isso lá na frente, porque o acesso no andaime fachadeiro ele é muito complicado. Então, o que é que acontece? Andaime fachadeiro, acesso, prioridade. Melhor você ter via piso alçapão. Por dentro do andaime. Aí ele, do mesmo jeito, guarda-corpo, só que ele entra o pequeno lateral na peça com escada, ele sendo de 1,20, ele sendo de 70 na peça com escada, porque a escada vai pegar lá 40 ou 50, dependendo do fabricante. Rodapé
na parte que aí ele não é incorporado como no andaime tubular, ele é uma peça separada. No nível de trabalho, que é onde a pessoa vai trabalhar, você imaginando um edifício aqui na frente, você tem uma barra de ligação na frente do trabalhador, nas costas, obrigatoriamente, o guarda-corpo. O que é que acontece muito? Você tem 2 pedreiros, você pede um nível de trabalho. Geralmente o trabalho é de cima para baixo. Então você vai lá e aluga o andaime, a forração completa no último nível. Terminou o trabalho, o que é que ele faz? Ele joga o piso para o nível de baixo, mas ele não joga o guarda-corpo para o nível de baixo para trocar com um X. Entendeu? Entendi. Cenário perfeito seria forração completa e guarda-corpo em todos. Mas fica mais caro. Quando ele não faz essa troca, o que é que acontece? Você está sujeito tanto ao acidente como à fiscalização. O que é que acontece? Na hora que a fiscalização chega, ela enxerga o rapaz lá no nível de trabalho e na parte de trás ele tem uma diagonal em X e não um guarda-corpo. E aí são os detalhes que são importantes para o profissional falando isso, né? Fora isso, projeto, trabalho em altura, isso aí eu não vou... Não vai treinamento, mas é algo que é obrigatório, que você já né? vem vendo no dia a dia. No dia a dia. Então são erros mais normais que a gente enxerga. Quando a gente vai para um andaime suspenso, a gente enxerga de tudo, certo? Principalmente lá na fixação dele, você dividir cabo de aço com corda com linha de vida, acontece muito. Eu já vi coisas assim, bem absurdas, como o equipamento trabalhar só com o cabo principal, por exemplo. Muito cuidado com quem faz a montagem, tá? Hoje é exigido que a pessoa tenha um treinamento específico para montagem e outro treinamento específico para operação. O montador não tem nada a ver com o operador, certo? Até para a questão de um resgate, né? Tipo assim, uma situação de E aí sinistro. você ainda tem o quê? Você tem um cliente, aí só pra gente encerrar, um cliente, por exemplo, um edifício pronto que estava caindo fachada. Ele alugou na nossa empresa um andaime suspenso elétrico. Pessoal, vocês querem projeto? Não. Querem treinamento de montagem? Não. Só o equipamento a gente vai montar aqui, eu não sei com quem que ele montou. Um dia o telefone da empresa toca, o equipamento travado. Corpo de bombeiro lá embaixo e a televisão filmando. E a logomarca da nossa empresa. Então, assim, são situações que na hora eu corri para poder... O corpo de bombeiros é um equipamento que ele não tem domínio. Claro, ele vai ter domínio do resgate, mas você tem como descer esse equipamento com facilidade. Só que ele não foi treinado, ele não tem como saber. E dá logo desespero. A pessoa em altura, em situação de pânico, é muito complicado. Então, eu ainda cheguei nesse caso específico a tempo de dar entrevista para a TV e falei. Só, um equipamento que não foi contratado realmente a assessoria completa. Então, infelizmente aconteceu, mas a gente está aqui e vai tirar o trabalhador dessa situação e tirou. Mas são situações que a gente passa e às vezes você enxerga lá, mas a empresa do profissional tal, mas... o cara da Pieste. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, vocês podem ter certeza, pessoal, que a gente, tanto eu como você, a gente tá aqui, né? Sempre oferecendo, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Mas é um pouco separado, né? A empresa, a locadora é uma coisa. O setor de soluções em segurança do trabalho relacionado a equipamento é um outro setor, né? É isso. Aí entra, né? Meu amigo, o homem deu uma aula aqui. Pra você que quer alugar equipamento, meu irmão, fique esperto. É isso. Leopoldo, cara. Meu irmão, obrigado, cara. Meu amigo. Sei que você Conte. achou aí um horáriozinho na agenda difícil. Mas você viagem semana que vem, uma maratona pra correr. Mas, graças a Deus, trabalhando muito, né? Fazendo expediente. Não tem essa de a gente estar aqui na guerra. Mas sempre olhando pela saúde e segurança, né? Mostra do trabalhador. Que você tem um coração voltado para a segurança do trabalho quando você para um pouquinho da sua rotina e vem trocar experiência para quem vai estar assistindo a gente, né? Seus colegas vão assistir, o pessoal. Então, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tô sempre à disposição. Muito bom falar um pouco para vocês. Aprendi muito hoje também. Pude passar... né, do pouco que eu sei, alguma experiência prática e alguma coisa. E estou sempre à disposição, certo? A PS está à disposição. Não faço parte da direção do CREA, mas sempre digo que o CREA também está de portas escancaradas
para o profissional. E todo mundo tem meu contato aí com muita facilidade. E eu tô assim, sempre de portas abertas, principalmente se for para conversar de segurança do trabalho, tá? Aqui é o local correto, né? Que a gente fala muito só obrigado de segurança. pelo convite. Realmente me sinto honrado em estar aqui. Tá? É um prazer para mim. Valeu, meu irmão. Então, assim, o Papo SST vai estar sempre às ordens da Piest, do CRED, de todo profissional de segurança do trabalho, independente da empresa, do cargo. Aqui não é o engenheiro, não é o técnico, não é o... Aqui é o profissional de segurança do trabalho, senta aqui, ele vai falar da sua experiência, o que, é que você acha que ele tem feito de relevante para o mercado, que é o trabalho do Leopoldo. Um cara que, antes de eu começar na segurança do trabalho, já ouvia falar da empresa dele. A gente é um pouco mais novo, tem 7 anos, a MM já tem 10. Passou agora. Então, quando eu chegava, já ouvia falar, o Leopoldo tá fazendo isso, o Leopoldo faz cadeirinha, não sei o quê. Sendo um linguajar mais popular. Né? Isso. Então, Leopoldo, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o nosso segundo episódio para Papo SST. E até a próxima. Valeu!